Por declaração de líder, bancada do PT. Na tribuna, vereador Lucas Carenhato. Peço uma parte, vereador. De imediato, vereador. Então, eu quero seguir nessa questão dos agricultores, porque ontem nós tivemos a oportunidade de ter uma aula fantástica aqui na Câmara de Vereadores, através da audiência pública que foi chamada pela Comissão de Saúde e Meio Ambiente, onde a gente tratou da importância do manejo e da conservação do solo em água. A gente falou sobre a importância do compromisso político para que coisas como essas aconteçam, de políticas públicas, de inteligência social, de inteligência sobre o local aonde nós moramos, seja na área urbana ou seja na área rural. Então, me entristece ter visto que ninguém do poder público estava aqui, ninguém do executivo estava aqui disposto a ouvir e entender a importância disso, mas o que me entristece é pensar que se a gente tem isso, esse caminho para seguir, para conseguir conservar melhor os nossos solos, para conseguir, inclusive, tornar mais rendável a vida dos nossos produtores. Isso é algo tão complexo, a saúde, algo tão complexo, a gente não consegue resolver nem as coisas simples. Como que nós iremos solucionar isso? A questão da lâmpada é um problema que passa aqui por todos os vereadores. Eu duvido que algum de nós não tenha no mínimo 5 pessoas por dia pedindo, porque está vivendo completamente na escuridão. Citando o caso de Iracema, que o vereador Juliano falou, lá foi trocado lâmpadas que não precisavam ser trocadas. E na rua, onde 6 lâmpadas estão queimadas, a troca não ocorreu. Ligar para o 0800 é uma vergonha. É difícil para nós que somos vereadores. Imagina para a população que tem mais dificuldade a ter acesso à informação. Levar as pessoas para os secretários conversar, para eles falar que vão fazer alguma coisa, é uma vergonha para nós, vereadores, porque depois fica na nossa responsabilidade e eles não fazem. Eles sequer entregam um número de protocolo para essas pessoas. Para a questão de área de risco, para a questão de retirada de entulho de desmoronamento, para a questão de buraco, para as questões simples. E é importante deixar claro aqui que não é culpa de nós, vereadores, que nós estamos cobrando, que nós estamos fiscalizando, mas que essa prefeitura é uma inércia gigantesca, pequena para o tamanho de Caxias, que não sabe solucionar nem os problemas simples, nem os problemas mais complexos. Obrigado, vereadora. Eu quero entrar no meu tema que diz respeito de problemas, porque é isso, né? Quem está no executivo tem que executar. Quem está no legislativo, legisla e fiscaliza. Se o executivo não executa, nós temos que parar. E hoje eu já vou fazer uma proposta, os colegas vereadores que estão aí, já que essa Câmara tem essa responsabilidade, e eu vou chamar vocês para ela, né? Tendo em vista o que tem acontecido. Já falei inúmeras vezes. O mesmo apreço que o vereador Velocino Ex tinha pela curva do Tchaca, sendo que a curva do Tchaca era uma obra complexa, necessária para aquela comunidade e parece que resolveu. Eu digo apreço porque ele falou muitas vezes nesse assunto. Eu falei, mas o meu vereador Velocino é um guarda-reio para as crianças não caírem num valão. É isso. Uma solicitação de 2 de março, uma indicação, 2 de março de 2021. Eu conversei, todo mundo fala aqui que a chefe de gabinete Grégora está acompanhando, então quero me dirigir a ela, já que ela me disse inúmeras vezes que esse guarda-reio estava sendo tirado de um outro local da cidade, reformado e ia ser colocado lá. Essa foi a fala do prefeito Adiló. Prefeito Adiló, o senhor falou isso para mim, para esse vereador aqui, que vos fala, me falou isso. O Solete me desconversou várias vezes, disse que era lá em 2021, disse que era do transporte, o secretário de transporte disse que era obras, mas a chefe de gabinete, o prefeito, e nós estamos falando de um guarda-reio, vereadora Estela, de fato é isso. Não estamos falando de uma usina nuclear,
Da construção de uma hidrelétrica. Não, estamos falando de um guarda-reio para a criança não cair no valão. Veja, ontem uma pessoa da comunidade me disse o seguinte: Lucas, deixa eu te falar. O pessoal está aqui na questão do guarda-reio do valão. Me mostraram o projeto. É normal um corrimão vazado. De 1 metro em pouco, as crianças caem para baixo. Nada fechado. E novo. Vai ser fabricado agora. Me passou que tem 1 mês a partir de hoje para iniciar. Aí eu disse para a pessoa: tá, tu tá de brincadeira. Quem é que foi aí? Pior que não. Veio o cara responsável pela parte da ferragem, que vai iniciar a produção do guarda-corpo. E um cara com massaveiro da Samai. Questionei sobre os que estavam na reforma e me falou questionei os que estavam na reforma. Porque tu tinha me dito, eu, vereador Lucas, tinha dito a ela que esse guarda-reio vinha de uma reforma. Como me disse a chefe de gabinete Grégora e o prefeito Adiló. Vejam, de um guarda-reio, de um guarda-corpo. Me falou que não, que vai começar a ser fabricado e que são novos. Me mostrou o papel com desenho aberto, é aberto igual ao da escadaria. Bom, vamos lá. Para mim, a definição disso é de um governo incompetente, insuficiente, inepto, inapto, e eu poderia adjetivar mais de um monte de outros adjetivos. É isso. Uma parte, vereador. Não tem outra explicação. Eu fui ao programa de governo do prefeito Adiló. Vocês lembram disso? Quando lá, acho que era Fala Caxias, né? Tinha algum secretário aí que mostrava gráficozinho. 96%. Isso há tempo atrás, vereador Rafael. Ih, faz tempo, quando estavam fazendo as reuniões. Daí tinha nas diretrizes, aproximar o governo das pessoas por meio de uma gestão transparente, promovendo a justiça social. Tem uma. Assim, ó. Mas tem um monte de coisa que são absolutamente invisíveis nesse governo municipal. Então, antes de passar a parte, olha só, interagir com todos os poderes visando a construção coletiva e o genuíno bem comum dos cidadãos. Genuíno bem comum, quando não se faz a indicação de um vereador, de um guarda-reio, enquanto em outros lugares da cidade, eu fui para o interior esse final de semana, se despeja cascalho, é CC, tá faltando CC, né? Eu não sei onde é que estão se batendo. Tá se batendo CC por aí. Então, como vereador aqui não é ouvido, e o problema de vereador não ser ouvido é o de menos. A questão é o povo ser desrespeitado. Então nós vamos para a legalidade. Eu vou convidar vereadores, por hora, esse que vos fala, nós vamos estar protocolando um requerimento, convocando o secretário de obras, Solete, para tratar da questão do guarda... mas só para convocar o secretário para tratar do guarda-reio, não, vereador Renato. Tem o buraco, tem as lâmpadas, tem cascalho, tem uma série de questões. Como a esse vereador, o governo está virando as costas há bastante tempo, não fala, não me respondem, é um desrespeito, é o achaque, é o aviltamento. E quando se ataca vereador, se ataca a população. Porque na democracia é assim. Então nós vamos convocar o secretário Solete, por hora. Eu conto com os pares para apreciação desse requerimento e aprovação. E vamos fazer um bom diálogo, porque não é para deixar registrado aqui nos anais. Porque quando uma criança morrer, alguém vai ser responsabilizado. Vereadores, calque sua parte. Vereadora, é na cidade toda, não é só lá na sua curva, não na curva do Chaco, mas lá no Valão. Eu conheço bem o Valão, o pessoal realmente vai cair uma criança, já vem sendo dito isso aí há mais de 4 anos, vai cair uma criança. E não adianta fazer alguma coisa que não resolva, porque depois a gente vai ter que fazer de novo, vai ter um retrabalho e é dinheiro público que vai fora, tem que fazer bem feito uma vez só, que nem nos buracos. Não adianta passar com um caminhão dando uma pasada e jogar o asfalto lá, sem bater, sem limpar o buraco.
vai durar 20, 10 dias, vai abrir o buraco de novo. Então, é o dinheiro público sendo jogado fora. Isso que me dói. E falta para uma série de obras e a gente está na emergência, na urgência, por não ter feito nada, jogando mais dinheiro público fora. Então, se vai fazer, que faça bem feito, não façam no improviso. Obrigado. Obrigado, vereador Scalco. Nós vamos protocolar hoje à tarde, eu conto com a assinatura dos pares, inclusive com a sua, vereador Scalco, para a convocação do secretário de obras. E se a casa não é respeitada, seguiremos o que o regimento determina. E acredito que nenhum vereador vai ser contrário a que um secretário venha aqui dar explicações sobre as questões simples e as complexas. Se nós entrar nas lâmpadas, então, aí o negócio fica sério também. Então eu conto com a colaboração de todos os vereadores para nós potencializarmos a democracia e que os secretários cumpram o seu papel de responder. Inicialmente, secretário, se necessário, convocaremos o chefe dos demais poderes. Obrigado, vereador.